o seu pai, reverendo Oséias Eckert, pastor ali na 4ª Igreja de Juiz de Fora, até a sua jubilação. Reverendo Hélito Eckert foi meu tutor, foi 3 anos de seminário. O tio dele, do reverendo Hélito Eckert, foi meu tutor. Então, a família é muito envolvida com o Evangelho, com a igreja na nossa região, lá do leste de Minas, pegando ali de Alto Jequitibá. Uma sobrinha dele, que é a Ilzinha, a música lá da igreja, sempre atuou lá na área de aulas de músicas para as crianças, adolescentes, jovens da igreja, de forma que a família Eckert é uma família muito comprometida com o Evangelho, com a igreja ali na nossa região. E foi, como presbítero, foi também colega de conselho lá do seu Bem-vindo, lá na 4ª Igreja de Juiz de Fora. E muito amigo, e assim, de longa data, do doutor e pastor, o nosso reverendo Edgar, que viveram juntos, cresceram juntos, trabalharam juntos lá na nossa região mineira. De forma que para nós é uma alegria ter aqui o doutor Uriel. Ele veio para fazer um trabalho com os médicos. Amanhã nós vamos estar comemorando o Dia do Médico lá na Associação Médica, que não é só para o médico, são para os familiares, para todos os profissionais da saúde. Inclusive, nós esperamos a presença de vários irmãos aqui conosco amanhã ali. A palestra com os médicos seria hoje, e com a igreja aqui, a nossa juventude, pelo trabalho, a experiência dele junto ao trabalho da ABU, seria amanhã. Mas devido a um jantar da Associação Médica hoje, e o presidente da Associação Médica, o doutor Leidiniz, ele fez questão que a gente, então, fizesse esse trabalho em parceria. Nós estamos fazendo junto com a Associação Médica de Dourados esse trabalho amanhã. E o doutor Uriel veio para esse trabalho amanhã. Mas eu falei, doutor, nós temos que aproveitar a sua viagem, falar também na sexta, no domingo de manhã, E eu queria até no domingo à noite. Ele falou, não, também vai devagar aí, pastor? Desse jeito, eu vou ter que assumir o pastorado aí da igreja. Mas então, a gente tem que fazer essa inversão. Agradeço a presença dos irmãos. Sei que muitos dos nossos jovens que deveriam estar aqui hoje conosco estão na aula, nas tarefas estudantis deles. Mas dizer ao doutor da alegria nossa de tê-lo aqui conosco nesta noite. Vamos passar a ele a palavra aqui. Tá bom. Muito obrigado. Eu que estou muito grato a Deus e aos irmãos por estar aqui mais uma vez. A culpa primordial é do Edgar. Eu vim em março para visitá-lo e naturalmente rever outros também, como o pastor Ildemar e a Senilson, que estavam aqui, mas de uma conversa informal lá na sala da casa do Edgar, surgiu essa segunda oportunidade. Conversando ali, falamos sobre essa experiência que a gente tem lá em Juiz de Fora, de promover alguma coisa na Semana do Médico, que sempre tem alguma repercussão, muitos colegas valorizam, fazem questão até de já perguntar como é que vai ser. Tivemos lá o café essa semana, o Edgar já participou conosco e agora a gente continua essa tradição. Daquela conversa informal ali, surgiu essa ideia de termos um evento aqui também em Dourados, e com essa finalidade que eu vim, com toda a mordomia e recursos que a igreja tem disponibilizado para esse trabalho, que é um trabalho missionário entre os profissionais da saúde, Fico muito feliz com essa visão missionária que essa igreja tem, Eu estou coordenando também o Ministério de Missões lá na igreja, já há 4 anos que se organizou, e a gente tem quebrado a cabeça, Como é que é essa questão de missão hoje, num mundo diferente, num país urbanizado, Claro, precisamos, Missão Kaiowá está no meu coração desde garotinho, É uma emoção enorme por estar aqui nesse lugar,
em função da Missão Kaiowá, não é? Mas outros projetos missionários precisam ser atinados e levados adiante, não é? E as tribos urbanas, não é? Os grupos da sociedade atual, não é? Da cidade, como ela se organiza, precisam ser visados pela igreja como campo de missões também, não é? Que bom que essa igreja tem essa visão, que bom que o trabalho do senhor aqui tem levado em conta todos esses fatores, não é? A igreja está presente na sociedade, colégio, hospital, enfim, é uma presença muito significativa que alegra muito o coração da gente e seguramente alegra muito o coração de Deus também, não é? Estou muito feliz de rever os conhecidos antigos e os novos que estou encontrando aqui, a começar pelo Arnaldo e Dona Maria, que me acompanharam de Campo Grande até aqui, uma companhia muito agradável, com toda a informação turística e cultural da região, e um motorista seguro, competente, não é? Graças a Deus. E peço as orações dos irmãos, vim com esse espírito assim de temor e tremor, não é? Por esse privilégio de pisar esse lugar, de dividir com os irmãos essa responsabilidade missionária nesses dias, não é? O que Deus tem para nós nesse momento, o que Deus poderá fazer através da minha pequena participação aqui com os irmãos. Quero pedir aos irmãos que levemos tudo isso em oração e muito quebrantamento diante de Deus. E conversarmos hoje sobre alguma coisa que tem me vindo à mente e pensando nesses tempos pós-modernos, nesses tempos tumultuados, nesses tempos conflituosos que vivemos, não é? A nossa fala hoje, vamos começar a projetar, tem esse aspecto. Eu pensei em falar sobre uma notícia boa e uma notícia ruim. O que os irmãos querem ouvir primeiro? Ai, ai. Eu estou vendo muitos jovens aqui, alguns adolescentes até, não é? E que bom, porque talvez seja uma novidade para eles, alguém dizer que nós estamos vivendo num mundo complicado, nós estamos vivendo uma crise, a nossa civilização, a nossa cultura ocidental, o nosso mundo em que vivemos está passando por uma crise. Talvez vocês mais jovens não conheceram outro tipo de vida, não conheceram outro tipo de organização da sociedade, encarem assim, bom, é isso mesmo que está aí, é normal tudo que está acontecendo, não percebam que nós estamos passando um momento complicado da vida da humanidade. Não quero cair aqui em saudosismo, dizer, no meu tempo que era bom. Não é isso, não é isso. Cada tempo tem bênçãos e tem suas maldições também. Mas nós estamos vivendo uma época complicada, que nós precisamos entender muito bem, identificar muito bem onde é que estão os perigos, para nós buscarmos as saídas de Deus, que estão também à nossa disposição, graças a Deus, não é? A mão de Deus continua agindo, e maravilhosamente, não é? E fantasticamente, não é? Uma coisa maravilhosa que conversamos no carro, não é, Arnaldo? Eles contando a vida deles, como é que os pais vieram lá do Ceará, há mais de 60 anos, não é? Cortando esse Brasil, 14 dias, abrindo estradas picadas para chegar até aqui.
como é que aqui eles se organizaram, nasceram, cresceram, casaram, Arnaldo encontrou uma gaúcha aqui, coisa maravilhosa, né? E eu contando a eles como que eu, garotinho, pequeno, lá no Espírito Santo, onde eu nasci em Guaçuí, morei em Alegre, logo mudamos para Alegre, eu ouvia falar em Dourados, eu ouvia falar em Missão Caiuá. Nossa igreja no mês de maio, que é o mês do índio, 18 de maio, não é isso? De abril, 19 de abril, então era abril, colocava-se um caixote na entrada da igreja, todo domingo nós levávamos donativos que eram enviados para a Missão Caiuá, enchíamos aquele, eu me lembro, garotinho, na escola dominical, pasta de dente, sabonete, a dona Lloyd Bonfim avisava a SAF, avisava as igrejas o que estava precisando mais, agasalhos, remédios. Todo domingo os irmãos levavam, eu levava, a mamãe me dava para eu levar, né? Aquele caixote era fechado, solenemente, orava-se, abençoando aquilo, punha na estrada de ferro, num vagão de estrada de ferro, e chegava aqui. Nós recebíamos carta, eu lembro, o pastor lendo a carta que chegou do pastor Orlando Bonfim, né, agradecendo as ofertas que chegaram da Igreja Presbiteriana de Alegre. Como é que Edgar vem na frente, depois eu venho visitar o Edgar, através do Edgar vem o Idemar e Senilce, como é que Deus está agindo? Coisas maravilhosas, né? E assim continua agindo na vida de vocês, mais jovens, e continuará agindo, porque a mão de Deus, não é? Lembramos daquele versículo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o Arnaldo acrescentou, nem penetrou no coração, na mente do homem, não é? O que Deus tem preparado. Coisas maravilhosas. Há esperança, tem o lado bom, tem notícia boa, mas temos que considerar muito a crise que nós estamos mergulhando. Faz favor. Então, vamos pensar a nossa relação com essa crise, não é? Eu na crise, você na crise, será que eu sou a crise, você é a crise? Nós e a crise, como é que nós nos relacionamos com essa crise que está aí? Que crise é essa? Por favor. Há uma dimensão global e há uma dimensão individual dessa crise, começando por essa dimensão global que eu me referia. Sim, há uma dimensão global e há uma dimensão individual. É o seguinte, né? Eu vou começar pela dimensão individual, então. A crise do nascimento. Vem aí mais uma netinha, né? Bem-vindo. É um desafio. Protegido, no útero da mãe, naquele ambiente gostoso, aconchegante. Temos aqui algum obstetra, alguma enfermeira obstetra. Maravilhoso estudar como que se dá esse processo da gestação, não é? Mas chega o momento de ir adiante. A vida nos empurra, a vida nos conduz, não é? Deus fez assim. Coisa maravilhosa, aquele momento do nascimento. Quem dá o sinal é a criança. Ela, através dos seus hormônios, dá o sinal. Começa a forçar. Estou pronto para ir, Fica aflito, o coração bate disparando, mas força, vou. Quando a gente não atrapalha, né? E vai lá e às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Mas é um momento de desafio que marca a vida da gente. Alguns estudos têm mostrado como é que isso marca a vida da gente, como a gente nasce já molda um pouco a vida da gente, o caráter da gente, o temperamento da gente, a disposição da gente.
traços de personalidade estão definidos nesse momento. Primeiro, experiência. A criança segue, passa por um processo de educação, pai, mãe, pessoas significativas, adultos importantes, os avós são muito importantes, não é bem-vindo? Eu estou com uma netinha de 5 anos, eu e minha esposa lemos um livro, O Papel dos Avós, não é? E importantíssimos, graças a Deus, né? Orar pelos netos, abençoar os netos, comprar pipoca também, sorvete, não é? Mas está ali dando conselho, orientando e orando pelos netos, orando muito. Na infância ainda, todo o processo de socialização que começa na escola, experiências de desapegar-se daquele núcleo familiar, romper a primeira barreira, encontrar os coleguinhas, conviver com novas figuras de autoridade, são os professores, educadores. Chega a adolescência, outro momento marcante na vida da gente. Por quê? Já há aí a preparação para a vida adulta, ainda adolescente, isso. Que importância há nesse momento os modelos de identificação, pai e mãe em primeiro lugar, mas não só mais. O adolescente já tem um olhar para o mundo, ele já olha o professor, a professora, o pastor, a esposa do pastor, a professora da escola dominical, o conselheiro dos adolescentes, figuras importantíssimas que definem muito do caráter cristão que essas pessoas vão tomando pela vida. Domingo ouvi o sermão de um pastor que trabalha com crianças, crianças e adolescentes, e ele desafiava a igreja para que homens se envolvessem com o trabalho educacional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque é aqui que se define muito da identidade pessoal, a identidade de gênero, está se definindo na idade do adolescente, e ele precisa ter figuras de identificação que o motivem a assumir o seu papel de homem, assumir o seu papel de mulher, assumir o seu papel de cristão, de cristã. Coisas importantes que nesse momento da adolescência se passam, não é? É quando se define muito do estilo de vida, e com esse desafio que os adolescentes têm hoje, de fazer escolhas importantes e muito precocemente, não é? Já no primeira série do 2º grau, você tem que fazer o PISME, né? Você tem que fazer o Enem, você já tem que se preparar para a universidade, você tem que saber o que você quer na vida. Já há pressão para o começo de um namoro, os hormônios chamam e os coleguinhas, o meio social também empurra nesse sentido. Escolhas, mas qual? Qual delas? Qual deles? Não é? A igreja oferece opções, a escola oferece opções, e o mundo oferece opções, a internet oferece opções, desastrosas até. Que desafio é ser um adolescente hoje? Estava ouvindo desastrosas até. O pai dizer da filha de 8 anos que queria se associar ao ser um adolescente hoje. Que ele segurando minha filha. Não, é muito se associar ao ser um adolescente hoje. Que ele segurando tudo, filha. Não. Mas acaba tendo que se associar ao ser de abrir mão, não é? Adolescente hoje, que ele se lança de tudo, cada vez mais as coisas vão sendo colocadas nas mãos dos jovens, precocemente, ele se lança de tudo, cada vez mais. O mundo
ao acesso de um clique. Coisas vão sendo claro que eu posso dar um clique e apagar tudo. O mundo ao acesso de um claro que eu posso dar um clique e apagar tudo. O mundo ao acesso tem todos os elementos. Eu posso dar um clique e apagar tudo. O mundo ao acesso tem todos os elementos. Eu posso dar um clique e apagar tudo. O mundo ao acesso tem todos os elementos. Eu posso dar um clique e apagar tudo. O mundo ao acesso tem todos os elementos. O mundo ao acesso tem todos os nessa saída, o independente 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 nessa saída, o nessa saída, nessa nessa
Parece
crise na vida pessoal. A velhice, por todas as questões que ela traz, eu já estou naquela situação em que eu encontro meus colegas todas têm a minha idade, mais ou menos, e a pergunta é essa: e você? A saúde está boa? Está tudo bem? Porque os problemas já começam, a debilidade física já se pronuncia, né? A saúde está boa? A saúde nem sempre está boa, a memória às vezes começa a faltar, isso é extremamente constrangedor, né? Os filhos começam a tomar conta da gente, dar palpite, querer mandar na gente. Aquela história de Pedro, né? Jesus teve um carinho, os filhos começam a tomar conta da gente, e alertou, né? Pedro, vai chegar a hora. Eu tenho dito isso a muitas pessoas, né? Paciência, chega a hora em que os filhos pegam a gente pela mão e levam a gente onde eles querem. Fazer o quê, não é? Paciência, chega a hora. Quis dizer, passar em revista rápida os momentos de crise, os fatores pessoais que nos levam a enfrentar situações de crise. Mas, gente, o que talvez hoje complique muito é que nós estamos vivendo uma crise global. Na nossa organização social, na nossa condição de vida, é que nós estamos no momento de nossa existência, complicadores que aguçam muito condição de todos aquelas crises momentos de nossa existência, fatores pessoais que cada um que traz ou atravessam muito. Por exemplo, nós temos essa tradição, né, na nossa organização social, traz uma herança colonial, né? O Brasil foi, por exemplo, nós temos essa tradição, né, na nossa organização social, economia sempre foi, Brasil foi, por exemplo, nós temos periférica, tradição, né, na nossa organização social, economia sempre de uma certa forma, Brasil, por exemplo, nós temos a economia dos Estados Unidos vai bem, grande mercado aqui, a economia vai bem, de uma certa forma, Brasil, por exemplo, a China tem um mercado nos atraindo, vai bem, muito bem. Se piora um pouquinho, vai bem, piora aqui também. Por exemplo, a China tem um mercado nos atraindo, vai bem, muito bem. Se piora um pouquinho, vai bem, piora aqui também. Por exemplo, a China agravar a nossa crise, nos atraindo, vai bem, muito bem. Se piora um pouquinho, vai bem, piora aqui historicamente referidos, agravar a nossa crise, vencer a desse ano, vai bem, muito bem. Se piora um pouquinho, vai bem, piora aqui historicamente referidos, agravar a nossa crise, vencer a desse ano, vai bem, muito bem. Se piora um pouquinho, membros da nossa igreja que vem de uma origem social marginalizada. Membros da nossa igreja que vem da região social descendentes da marginalizada. As populações indígenas são muito numerosas aqui, vem da região, já me disseram, e é tradição no Brasil que essas nações indígenas são muito numerosas aqui, uma grande marginalização, já me disseram, já preconceito, é tradição no Brasil de estereótipos indígenas são muito numerosas aqui, críticas, já me disseram de um membro da nossa igreja de estereótipos indígenas são muito numerosas aqui, críticas, já de um membro da nossa igreja do mesmo povo, de estereótipos, curso técnico, não continuou, não voltou para ser missionário, continuou trabalhando e foi parar em igreja fora com a esposa, estereótipos, curso técnico, não continuou, não voltou para ser missionário, continuou alemã, trabalhando e foi parar instituiu sua família lá em Juiz de Fora, foram membros da nossa igreja curso técnico, e ele não continuou, ele era índio para ser missionário, uma empresa em que ele trabalhava e instituiu sua família lá em Juiz de Fora, foram membros da nossa igreja, trabalhavam na empresa, e ele não certo momento era índio para ser uma máquina deu um defeito, uma empresa em que ele trabalhava e instituiu sua família, colegas chegaram, foram membros da nossa igreja, trabalhavam na empresa,
Vocês japoneses são inteligentes mesmo, né? A máquina deu defeito, beleza, então trabalhava. Eu sou japonês, puxa vida, hein? Vocês japoneses são inteligentes mesmo, né? A máquina deu defeito, beleza, então trabalhava. Eu sou japonês, puxa vida, hein? Esse debate todo, vocês japoneses são inteligentes mesmo, né? A máquina deu defeito, beleza, então trabalhava. Eu sou japonês, puxa vida, hein? Vocês japoneses são inteligentes mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Talvez seja uma situação de privilégio, mas tem direito mesmo, né? Tem direito a voto, e a pessoa que define. Em que o lugar do ser humano, o lugar do homem, cada vez foi mais valorizado. Essa é a nossa herança da modernidade. Essa modernidade se calcou fortemente em cima de uma qualidade humana que é a sua capacidade racional. Essa modernidade se calcou em cima dessa desenvolvimento da credibilidade na razão humana, veio a famosa ciência, que tanto nós prestigiamos, tanto valorizamos e que tanto benefício trouxe para
nossa humanidade, sem dúvida nenhuma, não é? Famosa ciência, tanto nós prestigiamos. É impressionante como houve uma ruptura entre o que acontecia na Idade Média e o que passou a acontecer a partir da Idade Moderna. Para a gente ter uma ideia simples na nossa área da medicina, né? Foi no século XVI que se descobriu a circulação do sangue. Na nossa área da medicina, não se sabia. Foi no século XVI que se descobriu a circulação do sangue. Na nossa área, não se sabia foi no século XVI que se descobriu a circulação do sangue. Baseada nos humores que circulavam no corpo, bile negra e linfa, corria para cá, para lá, não se sabia nada disso. Com as novas investigações da modernidade, da Idade Moderna, as dissecções de cadáveres, tudo que se descobriu coisas mínimas. Novas investigações para examinar, para escutar, coisa que veio depois. Pensar em antibiótico, então, foi agora, em 1945. Pensar em raio-x, depois disso, coisa que veio depois. Coisas que hoje a gente usa rotineiramente, não é? Mas que são conquistas da modernidade e que sim, foram muito importantes, e hoje a gente usa rotineiramente da razão, da capacidade racional, que são conquistas da modernidade e que sim, foram muito importantes. Já hoje a gente usa rotineiramente da razão, começou-se a perceber que a razão humana e que sim, nos leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde totalmente, começou-se a perceber necessidades humanas, razão humana, além que sim, nos leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde totalmente, começou-se a perceber necessidades humanas, razão humana, além que sim, nos leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde totalmente, começou-se a perceber necessidades humanas, razão humana, além que sim, nos leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde começou-se a perceber necessidade humanas, a gente tem que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde começou-se a perceber necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde a discriminação, necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde a discriminação, necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde a discriminação, necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde a discriminação, necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como ser a necessidade humanas, por exemplo, que se leva a ter um certo limite. Já hoje a gente responde tinha como
Thank you.